Bom, vamos lá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. É uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez para nós trabalharmos essa matéria que eu considero fundamental para você aí, não só para o seu concurso, para a sua vida, formação particular e tudo mais, ok? Pessoal, então, como eu havia combinado com vocês no nosso último vídeo, nós tínhamos pensado em fazer uma relação da história do mundo. Então, até o último bloco foi uma relação com a história do mundo, né? A história da educação no mundo. Agora, nós vamos para a história da educação aqui no Brasil. Você deve estar aí olhando, deixa eu te mostrar meu quadro, como é que tá. Olha lá. Isso, tá bem cheio, né? Mas não tem problema não que nós vamos discutir tudo isso daqui, ok? Então vamos lá, pessoal, história do Brasil, história do nosso estado aí, história da educação. É muito importante nós salientarmos inicialmente que antes do ano de 1500, nós temos, portanto, o período da pré-colonização. Então é onde há a concentração das tribos, das famílias tribais, das organizações, como que eu posso dizer, aí desses nativos aqui da região do Brasil. Esses caras, portanto, também desenvolvem métodos, desenvolvem aí situações para aprendizagem. E olha só que interessante, essa cultura tribal ela vai ser extremamente disseminada, portanto, entre as tribos, e aí eu quero que você entenda que isso ocorre de forma individualizada. Cada tribo ou cada grupo tribal que tem aí os seus laços próximos, eles tendem, portanto, a compartilhar dessa cultura tribal, então ela costuma ser isolada. Então grupos tupi-guaranis, os Ges, Carajás, cada um tem uma forma de organização, de pintura, de ritualização, e é dentro dessa lógica, portanto, que nós podemos entender que a situação de ensino dos mais velhos para os mais novos, porque aqui tem essa condição de passagem da educação através da oralidade, através de tradição, de cultos religiosos, nós podemos dizer, portanto, que ela vem dos mais velhos, ou seja, daqueles anciãos das tribos, para os mais novos. E aí o interessante é que aqui, pessoal, nós trabalhamos a perspectiva também de um processo de observação e reprodução. Então os índiozinhos, né? Vamos colocar esse nome índio, mas lembrando que índio ele é um termo que vem pós-colonização. Então esses nativos, eu vou usar nativo, vamos fazer assim, os nativos então, os nativos menores, eles observavam os nativos mais velhos que faziam caça, que se organizavam para a guerra, que promoviam a construção de uma determinada cerâmica, que construía a sua oca, que observava os pássaros, as dimensões da natureza, que tinha esse contato natural. E aí esses nativos menores, ao irem crescendo, passavam por níveis de graduação, níveis de ritualização para a sua graduação, para o seu crescimento. Tanto é que ele passa por diversos pontos, né? Por diversas evoluções aqui nesse período de crescimento da vida dele. E, portanto, ele vai reproduzindo aquilo que ele observou, aquilo que ele entendeu, aquilo que ele escutou da natureza. Então, basicamente, o contato com os saberes da natureza é fundamental aqui. É fundamental para a formação da figura, da identidade de uma determinada tribo, das pinturas, o urucum, né? Aquela cor vermelha, aquela cor preta, as tinturas pelo corpo, os desenhos, as formas das cerâmicas, o que comer, o que plantar, tudo isso passou aí por processo de evolução, de passagem dos nativos mais antigos para os nativos mais novos. E o mais interessante é que nós temos a figura do pajé, né? E a figura também do líder religioso e do líder, vamos dizer assim, político, né? Que é a figura, as figuras principais no qual nós temos a reverência, né?
Então, essas pessoas também aprendem muito com os ensinamentos dessas figuras fundamentais, né? São os caciques e os pajés, essas duas figuras, ok? Figuras de poder. E aí, necessariamente, aqui nós também não temos uma divisão sexual. Aqui não tem essa lógica instrumental de que o homem é para... Não tem. Aqui nós temos a divisão sexual no quesito: os homens caçam e as mulheres cuidam, portanto, da perspectiva aí da plantação, da colheita, do artesanato, os homens da guerra. Então, o sistema biológico não tem esse preconceito de divisão de trabalho. Existe a divisão de trabalho? Sim, porque dependendo do porte físico, nós podemos analisar que as mulheres elas têm uma maior aptidão a trabalhos aí ligados mais aos cuidados, né? Vamos dizer assim. E os homens, pelo porte físico e pela ideia de segurança e proteção, eles também fazem isso. E obviamente que eu não defendo essa ideia, ok? Eu estou apenas te mostrando a forma de organização dessas tribos, dessas pessoas aí, desses nativos deste período. Então esse é o período de pré-colonização. A metodologia, portanto, é de observação e reprodução daquilo que eu já entendi, ok? E aí nós passamos, portanto, pelo descobrimento do Brasil no ano de 1500, tá bom? Depois você volta lá no nosso vídeo de aulas lá da Idade Moderna e você vai ver lá em qual processo que se insere a descoberta do Brasil, que é o processo das expansões marítimas. E obviamente que esse período, para a história da educação, vai se chamar período jesuítico, que vai de 1549 a 1759. E basicamente ele estará comungando com uma divisão histórica que nós fazemos aqui do processo da evolução da história do Brasil, que eles têm inserido aqui na parte do Brasil colônia. Necessariamente, a chegada dos jesuítas é um marco fundamental, vamos dizer assim, é o início, o start para o desenvolvimento, portanto, de uma história da educação aqui no Brasil. É a partir deles, portanto, que nós temos aí de forma mais científica os estudos sobre a história do Brasil. E basicamente os jesuítas eles vão estruturar uma metodologia, eles vão estruturar aí as primeiras escolas e basicamente, olha só que interessante, é esses mesmos jesuítas que vêm com o primeiro governador geral aqui para o Brasil, que vai construir uma metodologia com o objetivo de educação. Qual que é a metodologia, portanto, dos jesuítas? Repetir, olha só, olha esses verbos, repetir, memorizar e avaliar, né? No caso seriam provas periódicas. Então, os jesuítas eles têm uma função fundamental para o processo de colonização, porque é eles que vão ter o contato com os índios, eles que vão ter essas trocas de experiências, e aí, obviamente, que ele vai passar esse processo metodológico de repetir, memorizar e avaliar a aplicação de provas. Então, basicamente, esse é o primeiro método jesuítico, ou melhor dizendo, é o primeiro método pedagógico aqui do Brasil. A metodologia está inserida nesta proposta. Mas aí você vai me perguntar assim, professor, eu até entendi que essa Companhia de Jesus veio aqui para o Brasil com os jesuítas e o principal cara era o Manuel de Nóbrega, né? E aí esse cara, e aí depois nós temos outros nomes importantes, como o Padre José de Anchieta, tá bom? Então guarda esse nome aí, o de Nóbrega e também o Anchieta, ok? Esses dois padres jesuítas, portanto, eles tinham um objetivo por trás disso. Porque necessariamente lá no mundo europeu o que estava ocorrendo? Estavam ocorrendo transformações na questão religiosa. Principalmente nós teremos aí o processo do advento das primeiras religiões protestantes justamente no século XVI.
Então existia uma importância muito grande e uma preocupação de que esses novos mundos, essas novas terras, essas novas pessoas que estão sendo aí, portanto, entre aspas, encontradas, elas têm que passar na visão do colonizador por esse processo de catequização. Então, olha só, qual que é o objetivo? Agariar cada vez mais fiéis dessas novas áreas para o processo de adoção ao cristianismo. E aí o que justifica muito hoje, nós temos aí uma sociedade que tem uma expansão católica muito grande. Nós somos um país basicamente católico. Estou excluindo as igrejas protestantes, as igrejas afro, os cultos afros, né? Não estou. Eu estou só te falando que é um dado e que isso veio lá do processo de colonização. Então, basicamente, o objetivo é evangelizar, levar o cristianismo e, obviamente, a catequização. E aqui cabe ressaltar uma coisa muito importante. Por que eu vou catequizar o índio e não o negro? Segundo as teorias religiosas desse período, o negro não tem alma, portanto ele jamais poderá ser salvo, diferentemente do índio que tem sim a alma e que, portanto, ele passa por um processo de adoção do cristianismo, vai aderir aos sacramentos da igreja e, obviamente, ele será salvo aí com esse projeto de evangelização na vida dele. Então, basicamente é isso, ok? Então, o período jesuítico é o marco inicial das escolas aqui no Brasil, com uma metodologia de repetir, memorizar e avaliar, com o intuito, com o objetivo final de evangelizar, catequizar os índios, ok? E aí, portanto, esses jesuítas aqui, eles vão até mesmo se tornar grandes, vou colocar entre aspas, porque esse termo não é um dos melhores, eles vão se tornar protetores dos índios. Eles a todo custo vão impedir que ocorram os processos de escravidão indígena. Eles vão ser aí um grande entrave entre aqueles donos de escravo que buscam mão de obra escrava indígena e entre o processo econômico, né? Então, necessariamente, os jesuítas têm essa característica de proteção dos índios. Já caminhando para o próximo ponto, que vai ser o período pombalino, e ainda assim dentro do período do Brasil colônia, nós temos a figura do Marquês de Pombal. E o advento desse período, o advento desse Marquês de Pombal, aí como um grande ministro lá do Dom José, lá em Portugal, ele marca o processo de expulsão dos jesuítas aqui do Brasil. Então o Marquês de Pombal, ele não tem uma boa relação com os jesuítas. Tanto é que alguns historiadores da educação dizem que essa foi a primeira reforma educacional do Brasil. E diga-se de passagem, é a primeira reforma de caráter desastroso do Brasil. Nós, então, portanto, ao expulsarmos os jesuítas, nós deixamos de ter um processo de metodologia de ensino e, obviamente, nós também não temos um objetivo com a educação aqui no Brasil. Foi desastroso, então, expulsar os índios aqui do Brasil. Os índios não, perdão, né? Expulsar os jesuítas aqui do Brasil. Quem que mandou isso acontecer? Foi o Marquês de Pombal. Então, basicamente, o período pombalino marca essa expulsão. E aí, obviamente, que é muito importante nós fazermos uma análise sempre de metrópole e colônia. Enquanto o Marquês de Pombal mandava os jesuítas embora do Brasil, daqui a pouco eu te conto o porquê dessa treta, necessariamente a metrópole passava por um processo de modernização, popularização e adoção de um sistema público de ensino. Portugal, então, crescia, avançava na perspectiva educacional. Já a própria metrópole, a própria colônia brasileira, ela passava por essa crise do ensino por causa da expulsão dos jesuítas. Esses jesuítas vão ter os seus bens confiscados aqui no Brasil e olha só, os colégios jesuítas, eles vão ser fechados.
Segundo o Marquês de Pombal, tem outras ordens religiosas que podem cuidar dessa educação, como os carmelitas, os beneditinos, os franciscanos. Mas, basicamente, quem já tinha uma formação metodológica de educação muito forte no Brasil eram os jesuítas. E ao expulsá-los, portanto, eu dou aí o passo errado na educação, né? Pela educação no Brasil nesse período. Então há uma crise desse processo educacional. E aí, obviamente, que se eu tenho essa crise, as aulas régias que foram criadas para substituir o ensino jesuítico, que era a aula de latim, grego, filosofia e retórica, elas tinham até um objetivo interessante, né? Comungar esses estudos, tentar conectá-los minimamente, não havia uma intenção muito forte, mas a intenção era até boa desse processo de manutenção da educação no Brasil. Só que foi desastroso. Nós não tínhamos, portanto, pessoas qualificadas para dar essas matérias. O ensino, então, passou a ser um ensino, literalmente, perdão até a expressão aí, um ensino meia boca, ok? Então a galera falava assim, não, eu sei dar aula disso, e ia meter a cara e não sabia era nada. Imagina só o processo educacional do Brasil aqui indo por água abaixo. Então, basicamente, com essas aulas régias, é importante destacar também, além dessa crise educacional, é que é aqui no Marquês de Pombal que nós temos a primeira experiência de quê? A primeira experiência da educação ofertada pelo Estado. Isso aí é fundamental você anotar. Anota isso aí, hein? Anota isso aí, que eu tô vendo você não anotar isso aí, hein? Ora! Então, basicamente, as aulas régias é a primeira experiência de educação feita pelo Estado aqui no Brasil. Isso no governo do Marquês de Pombal, ok? Por que o Marquês de Pombal tinha essa treta tão grande, teacher, com os jesuítas? Te conto. Os jesuítas impediam até mesmo a atuação do governo sobre os indígenas, né? Então ficava muito complicada essa relação. E o Marquês de Pombal tinha a seguinte noção de que os índios também são servos, então eles têm liberdade de escolha, então eu não posso impor a eles o que os jesuítas impunham. Não é só a questão da religião, mas outras coisas aconteciam. Então os jesuítas eram um mal para os índios, porque eu deveria respeitar os servos da coroa. Quem que eram os servos da coroa? Os índios também eram esses servos. Então, basicamente, nós temos essa estrutura de educação aqui em crise no Brasil, já no governo do Marquês de Pombal. Fechou? Algum problema até aqui? Se tiver um probleminha, entre em contato aí com a coordenação do curso, que eles mandam aí para mim a dúvida e eu te respondo, beleza? Fica aguardando seu contato aí, qualquer coisa, hein? Além disso, com o fim do período pombalino, nós temos aí já o marco de início do fim do período colonial. O que marca o fim do período colonial? A existência do período joanino. Eu estou falando que acabou o período colonial? Não, não falei isso. Estou falando que o período joanino ele marca o início dessa crise. Mas por que marca o início dessa crise? Vamos pensar o seguinte. Lá na Europa, nós tínhamos já tido a Revolução Francesa, nós tivemos, depois da Revolução Francesa, um baixinho, ok? Grilado. Esse cara era meio tenso, chamado Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte, ele começou a expandir pela Europa. Expandiu, portanto, por vários países, né? Invadiu vários territórios, invadiu a Alemanha, invadiu alguns territórios da Espanha, e posteriormente ele chegou e bateu na porta de Portugal e falou assim, ô, Dom João VI, que na época não era Dom João VI, ele era príncipe regente porque a mãe dele estava só biruta. Então, ô, príncipe regente Dom João, meu irmão, fica submisso a mim. E o Dom João, ele fica numa encruzilhada. De um lado, nós temos o Napoleão com um dos exércitos maiores do mundo, e o mais forte, diga-se de passagem, e do outro lado, olhando para o mar e para uma ilha, nós temos a maior esquadra naval do mundo e a mais potente, que era a Inglaterra. Então, Dom João VI fica entre a espada e a cruz, então ele resolve fugir aqui para o Brasil.
e nesse processo ele vem escoltado com os ingleses e Portugal acaba sendo invadido pelos franceses. Isso é conhecido como as Guerras Napoleônicas. E obviamente que trazer o rei de Portugal para o Brasil, os ingleses queriam algo em troca. E aqui, quando eles chegam já no ano de 1808, eles começam a estabelecer algumas coisas. E uma dessas coisas que ele já ganha é a abertura dos portos. A abertura dos portos. Abrir os portos significa fim do pacto colonial brasileiro com Portugal, porque agora o Brasil pode comercializar também com a Inglaterra. E aí basicamente nós temos todo um processo de mudança política, porque até então qual que era a capital do reino? A capital do reino era Portugal, só que Portugal agora foi invadido e o rei fugiu para uma das suas colônias mais ricas e mais prósperas, que era o Brasil. E aí, obviamente, que nós temos toda uma mudança sistemática aqui. Agora, capta essa mensagem comigo. Quando Dom João sai de Portugal e vem para o Brasil, ele vem sozinho? Não, ele vem com a família real. E aí, quando a gente fala de família real, acaba parecendo que é a mãe dele, a mulher dele e os filhos dele. Família real, pessoal, é praticamente toda a nobreza portuguesa. Então, veio aí mais de 10 mil pessoas nessa paulada só, ok? Muitos nobres então saíram lá de Portugal e vieram para cá. E aí como que eu vou sustentar essa vida aqui na colônia? Porque esses caras são europeus, eles experimentaram grandes teatros, grandes obras, grandes livros, grande literatura, eram acostumados a ter acesso à imprensa. Como que eu vou fazer? E aí vem as primeiras grandes mudanças. Aqui nós já temos uma mudança fundamental, que foi as primeiras escolas de ensino superior aqui no Brasil, já no período joanino, tá bom? Não é universidade, é escolas de ensino superior. E aí nós tivemos várias inovações com o Dom João. Primeiro, ele refundou a Academia Militar de Formação, que hoje nós chamamos de Colégio Militar das Agulhas Negras. Basicamente, ele vai fundar, aqui está universidades, tá bom, pessoal? Mas não é universidades, é basicamente escolas de ensino superior de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Então, um dos primeiros cursos que nós vamos ter aqui no Brasil é justamente o de medicina. E aí, necessariamente, eu vou trazer a Biblioteca Real, eu vou criar o Jardim Botânico, eu vou fundar a imprensa para alimentar esses caras que chegaram aqui com informações tanto sobre o mundo quanto sobre o próprio Brasil. E obviamente que, apesar de tudo isso ocorrer no período joanino, nós não podemos afirmar que tem uma mudança extraordinária no processo de educação, não. Não posso. Porque a educação ainda é uma coisa secundária aqui no Brasil. Não vai ter lá os seus as suas grandes mudanças. Porque existe todo um processo, desde o processo de expulsão dos jesuítas, de crise desse ensino educacional, que ainda remanesce aqui no Brasil, né? Toda uma crise no sistema educacional. E aí, pessoal, a partir do período joanino, nós pulamos para a parte do Império. E dentro do Império, pessoal, e aí nós dividimos o Império em 3 fases, que é o primeiro reinado, regência e segundo reinado, tá bom? Eu vou focar principalmente no primeiro reinado, que tem algumas mudanças interessantes. Mas eu vou citar também uma mudança aqui no segundo reinado. Mas é válido salientar que desses 3 períodos, a regência é onde nós vamos ter aí um dos maiores movimentos de rebeliões contra o governo aqui no Brasil, ok? São as famosas rebeliões regenciais. Então isso aí acontece aqui no Brasil. Mas lá no Império, o Dom Pedro I, em 1824, ele outorgou a Constituição. O que significa outorgar? Ele impôs a Constituição ao povo brasileiro, portanto. Tanto é que ele disse à Assembleia Constituinte: eu espero que vocês sejam capazes de fazer uma Constituição que seja digna do Brasil e também digna de mim. Ó o cara, hein? É grilado, né não?
E aí, basicamente, nessa Constituição, lá no artigo 179 dela, nós temos a instrução primária e gratuita. Então, o ensino primário, ele começou aí, através de uma análise, ser aí ofertado, obviamente, e de forma gratuita. Só que nós tínhamos um problema. Qual que era o problema? A falta de professores. E aí veio um método chamado método Lancaster, aonde um aluno que já se desenvolveu cuida de outro grupo de alunos, entre 10 alunos mais ou menos, supervisionado por um tutor. Então isso supriria, a demanda de professores aqui no Brasil. Mas a Constituição foi clara, a instrução primária passa a ser gratuita, tá bom? Ela passou a ser ofertada e passou a ser gratuita aqui no Brasil. Lembra aí desse método Lancaster, viu, pessoal? Método Lancaster é um método de ensino, então é a metodologia de educação. E além disso, no ano de 1826, nós tivemos o Decreto dos Níveis de Educação, que é justamente o quê? A divisão da educação. Então agora nós teremos as pedagogias, que seria o ensino infantil, os liceus, que hoje seria mais ou menos o ensino fundamental, o ensino fundamental, aí mais ou menos, os ginásios, que seria um ensino intermediário, e as academias, que caminhariam aí para o lado do ensino superior. Então essa é a grande divisão aqui: pedagogias, liceus, ginásios e academias. Deixa de anotar isso não. Decreto de 1826 sobre os níveis de educação. A primeira segmentação educacional aqui no Brasil. Hoje nós temos uma outra divisão, uma divisão que contempla ensino médio, fundamental, superior, então tem outra lógica. Mas aqui nós temos, nesse período, em 1826, um decreto que vai dividir aqui. No ano de 1827, nós teremos a lei de escolas, no qual vai obrigar que toda cidade aqui no Brasil tenha uma escola. E aí, necessariamente, começa um processo de grande nomeação dos professores para suprir essa demanda, e obviamente que aqui nós temos um dos avanços mais interessantes do processo educacional aqui no Brasil, que é justamente o quê? A aceitação das meninas nas escolas. Então as meninas começam aqui, através dessa lei 1827, dentro da lei das escolas. O que é a lei das escolas? Uma escola em cada município do Brasil. Ok? E aqui nós também tivemos a criação, dentro do Império, a criação das faculdades de Direito no Brasil. E aí, por que eu vou criar as faculdades de Direito? Não, porque eu sou bonzinho. Não, nada a ver, ok? Eu vou criar as faculdades de Direito por uma questão de logística, para que o cara não precise sair do Brasil e ir lá na faculdade de Coimbra, para que ele não precise ir para Portugal para estudar Direito. E aí, obviamente, que com a criação dessas primeiras faculdades de Direito aqui no Brasil, ele soluciona parcialmente o problema dessa característica aqui sobre a ideia de logística, ou seja, como que eu vou me deslocar, como é que eu vou me estudar. E o outro problema solucionado é justamente esse daqui, Nós teremos os primeiros advogados e administradores públicos aqui, então, dentro do Império. Fechou? Meu amigo, dá uma respirada, ok? Dá uma estruturada aí na sua cabeça, dá uma levantada, uma sacudida na poeira, que ainda tem chão pela frente, hein? Vamos lá? Respirou comigo? Isso! Muito bom! Então, vamos lá. Primeira República, que vai de 89 a 29, Essa divisão aí não é uma divisão, é uma divisão extremamente comum. E eu coloquei aqui uma informaçãozinha para você, que o primeiro presidente do Brasil foi o Deodoro da Fonseca. Mas ele foi o primeiro presidente, mas ele não foi o primeiro presidente votado, tá bom? Não foi. A eleição do Deodoro foi uma eleição indireta. Escrevi Fonseca 2 vezes aqui, O teacher já tá ficando doido. E aí, aqui,
o Deodoro da Fonseca, ele é um cara militar. Por ele ser militar, pessoal, ele tem uma grande influência positivista, tá bom? Esse positivismo ele surge no século XVIII com Auguste Comte, ok? Lembra lá que nós discutimos isso na história da educação e inclusive esse positivismo ele se relaciona com a educação, criando teorias e tudo mais. E aí basicamente por ter essa influência positivista, os militares após alguns eventos como Guerra do Paraguai, o movimento republicano, eles começam a trazer essa ideologia com mais força aqui para o Brasil, fechou? E obviamente que essa ideia positivista, ela vai comungar aí com uma série de outras teorias. E olha só, essa primeira república vai ser cheia de reforma. A primeira reforma que nós temos é a do Benjamin Franklin, chama Reforma Benjamin Franklin, que vai trazer a ideia de liberdade e laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária, fechou? E aí o interessante é que essa ideia do Benjamin Franklin é que nós temos o Benjamin como um grande representante do positivismo. E aí, necessariamente, nesse processo, ele dizia o seguinte, que eu tenho que começar a abandonar velhas estruturas para atingir o progresso. Tanto que a bandeira do seu país aí, irmão, Brasilzão velho, nosso, como é que chama lá? O que tem lá escrito no meio da bandeira? Ordem e progresso. Resquícios, portanto, de uma ordem positivista. Olha só que massa, hein? E aí o interessante é que quando nós analisamos, portanto, a perspectiva desse sistema, nós vamos analisar que aqui nós teremos uma substituição de uma educação literária para o quê? Para uma sociedade que se estrutura em bases industriais evoluídas, progressistas. Então eu abandono, eu vou deixar de ter? Não, mas eu vou começar a abandonar essa educação literária para uma educação científica, com essa reforma do Benjamin Franklin, ok? Além disso, nós também teremos a reforma Rivadavia Correia, em 1911. O que ela vai falar? Ela vai dizer o seguinte, que o ensino secundário ele não pode ser apenas um trampolim para um próximo nível de educação. Ele tem que servir para alguma coisa. Então, essa reforma, ela vai dizer que o ensino secundário ele também tem que ter uma ideia de formação de cidadão, pautada em princípio de liberdade. E olha só que interessante, quando a gente fala de liberdade, parece que os meninos vão ficar, não sei o que, não. Essa liberdade aqui é que não somente as escolas do Estado podem ensinar, mas também outras escolas. Então, basicamente, não são só as escolas oficiais que têm o poder de ensino, por conta dessa liberdade da reforma Rivadavia, ok? E por fim, nós temos essa primeira república como uma república também de grandes, o quê? Olha aqui, deixa eu escrever, grandes revoltas. Dentre essas revoltas eu posso citar várias para você. Eu tenho a revolta da vacina, a revolta da chibata, eu tenho a revolta de Canudos, eu tenho a revolta de contestados, eu tenho os movimentos messiânicos, eu tenho a coluna Prestes, o tenentismo, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, eu tenho a revolução de 23, a revolução de 24, eu tenho a revolução de 30. Então, você viu que é punk esse momento, né? E aí, para tentar diminuir essas ideias dos estudantes revoltados com aquele governo, que era um governo corrupto, que chegava aos poderes por causa de estratégias políticas, como a estrutura café com leite, política dos governadores, coronelismo, para tentar combater essas revoltas dos estudantes com essa situação, nós teremos a reforma João Luiz Alves, que é basicamente a adoção de uma matéria aí, a matéria moral e cívica, como uma forma de controle para que não haja aí focos ou surtos de revoltas contra o governo nesse período. Então vejam essa preocupação aqui. Fechou? Tranquilo?
pessoal, eu vou aqui agora para a última parte desse bloco, ok? E aí eu vou dividir Era Vargas em duas partes. Nós vamos estudar Vargas nesse finalzinho desse bloco e início do outro, fechou? Então vamos lá. Vargas chega ao poder aqui no Brasil em 1930. Chegando aqui em 1930, ele já chega com um aspecto interessante, porque o mundo tinha se industrializado. Tinha acabado de passar por uma crise de 29, o Estado estava quebrado, o café tinha um valor baixíssimo, né? Por conta da grande produção e da crise de 29. Então o Vargas vai ter um grande projeto aí de tentar restaurar o Brasil. Mas para restaurar o Brasil, ele sente a necessidade de quê? Ele sente a necessidade de mão de obra especializada. Para que eu possa fazer um novo Brasil, eu tenho que ter mão de obra especializada. E aí, necessariamente, ele vai criar nesse período aqui, criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Fechou? Criação do Ministério da Saúde Pública. Você tem que saber necessariamente o ano da criação desse ministério. Ele foi criado aqui no ano de 1930. 1930. Então, basicamente, pessoal, estava olhando ali que meu computador começou a dar um tilt aqui. Eu fiquei tenso, né? A vida da gente hoje fica aqui nos aparelhos eletrônicos, gente. Na hora que você acha que o aparelho está dando um trem, você já começa a surtar junto, né? Então, por isso que eu até calei um pouquinho, mas dá nada não, vamos junto. E aí o interessante é que a criação desse ministério em 1930, ele vem justamente acompanhado de vários decretos no governo provisório, que vai de 30 a 32, e uma das reformas que logo acontece é a reforma Francisco Campos. Essa reforma Francisco Campos, ela vai organizar o ensino secundário e vai criar as universidades aqui no Brasil. Então, quando que surge aqui no Brasil? Através da reforma Francisco Campos, ok? As universidades estão criadas. Tanto é que nós vamos ter a lei de organização das universidades. Muitas universidades, como a Universidade de São Paulo, aqui, fundada nesse período aqui, ela vai seguir essa lei, ok? E aí, basicamente, além dessa reforma, em 32 nós temos um manifesto do pioneiro da educação nova, que foi a junta de vários educadores, vários estudiosos da educação, da metodologia da educação, que aí querem exportar a sua intenção sobre a educação nova em 32. No ano de 34, no qual nós tivemos uma nova Constituição, a educação passa a ser para todos. E é um dever da família e dos poderes públicos ofertar isso para eles. Olha só que interessante, né? Então a Constituição de 34 vem nessa pegada aqui. E para somar tudo isso, pessoal, nós temos a fundação de algumas universidades, como a Universidade de São Paulo e a Universidade do Distrito Federal. Cuidado! Aqui, pessoal, a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Portanto, a Universidade do Distrito Federal, ela surgiu lá no Rio de Janeiro, fechou? Então esse daqui é o primeiro grande aspecto da evolução da educação aqui no Brasil. História da educação na veia aqui, 2 bolsas de sangue toda a aula, hein? Beleza? Grande abraço para você, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Eu te espero aí no próximo bloco, ok? Grande abraço, tchau!